Vai bater de novo? Calma aí. Como assim? Pra que tem que bater? Porque a gente não tem claquete pra poder sincronizar o áudio com o vídeo. Tá ok aqui? Já tá apertado? Não, agora tá. Calma que eu vou ter que bater de novo. Aí aperta de novo, pode fazer. Não, é quando terminar, você vai apertar. Então. Mas agora pode deixar aí, que já tá gravando. Calma, meu. Fiquei surdo? Ficou surdo? Não, tá. Tudo bem? Oi, pai. Oi, meu bem. Tudo bem? Pode se apresentar pra câmera. Bom, meu nome é o Wallace Denis Frois, tenho 48 anos, sou engenheiro mecânico, trabalho com inspeção de segurança veicular há alguns anos. Sou casado com a Rejane, tenho 24 anos, né, pai da Isabela e do Caio, né, e sou espírita. Meu nome é Rejane, sou mãe de um casal de 18 e 14 anos e eu trabalho numa empresa de projetos, trabalho na área de orçamento, sou casada há 24 anos, a gente casou no ano de 2000. Oi, eu sou a Isabela, eu tenho 18 anos, eu sou irmã mais velha do Caio, eu sou filha mais velha do lado da Rejane, eu sou estudante de cinema e audiovisual, estou no segundo período. Eu cresci numa família espírita, mas eu me considero uma pessoa agnóstica. Eu sou o Caio Roberto Ferreira Frois, tenho 14 anos, estou no 9º ano do segundo fundamental, sou irmão da Isabela, filho da Rejane e do Wallace. Eu cresci numa família católica, meu pai era muito católico e a gente ia na igreja, ele gostava que a gente ia na igreja, era muito engraçado, porque ele ia bem cedinho, ele via tudo que o padre falava, qual que era a liturgia, e aí a gente ia depois, ele mandava a gente chegar em casa, tinha que explicar tudo para ele. Tudo que falou na liturgia, tudo que o padre falou. Então assim, o pessoal não prestava atenção, mas a gente tinha que prestar atenção, porque chegava em casa tinha que contar para ele o que falou na liturgia. Não cresci espírita, eu cresci na religião católica, na qual eu não pude fazer muitas perguntas, né, dentro da igreja, e eu achava estranho. Com o tempo, isso foi me incomodando, e por isso a mudança. Então, o que aconteceu? Com 17 anos, meu pai faleceu. E aí, quando ele faleceu, a gente ficou muito perdido, né? E as pessoas falavam com a minha mãe, vamos em tal igreja, ela ia e tal, mas você via assim que ela estava um pouco perdida. Ele deixou ela com 5 filhos, a mais velha com 17, a mais nova com 9. Então, ela estava buscando realmente essa questão de um amparo, né? Um amparo religioso em relação a isso. Acho que eu nunca acreditei em outras religiões. Eu já busquei saber de outras, mas não pra mim. É mais por curiosidade mesmo de saber como outras religiões funcionavam, mas nenhuma pra, suprir uma religiosidade minha. Não acredito em uma... como é que fala mesmo? Encarnação? Não. Deus. Isso aqui tem outro nome. Crença. Não. Religião. Não, vai pro Deus, é uma... Não é divindade. É divindade. Tem outra palavra. Não tem não. Eu acho que uma das poucas coisas que eu continuo acreditando assim, no espiritismo é sobre encarnação, essa coisa de espírito, de várias vidas, é o tipo de coisa que pra mim faz muito sentido. Isso a gente começou a ir, acompanhar ela, né? Ela ia na igreja evangélica, a gente ia. Ela ia numa outra religião, a gente ia ver onde que ela estava indo. Até que ela foi no centro e começou a frequentar lá, e a gente começou a ir. E o mais interessante é que a gente se encontrou lá. Com o tempo a gente tem a necessidade de buscar respostas através da religião. Poderia ter sido de outra forma. Mas eu escolhi o espiritismo porque tem uma ciência no meio, tem um estudo filosófico, a gente lê muito, tem muita discussão, não é nada imposto, né? Algumas coisas são estudadas e você vai crescendo devagarinho. Não vejo porquê de
acreditar em uma divindade que não há provas de existência. Seria muita hipocrisia dos meus pais se eles exigissem que eu seguisse a religião deles, porque eles não seguem a religião dos meus avós, nem a religião que eles cresceram. Mas eu não acho nem que eles achariam ruim eu não seguir uma religião diferente. Mas o fato de eu não seguir nenhuma religião, eu acho que é uma coisa que eles não entendem. Porque a religião é uma coisa muito importante na vida dos meus pais, é um pedaço deles que é muito importante para eles. E o fato disso não ser um pedaço importante nem de mim, nem para mim, eu acho que eles não conseguem compreender isso ainda. No prejudicar, não prejudicou não. Tá? A fé, você tem que se encontrar. Ninguém vai te incutir fé. Ninguém vai te impor fé. A fé você tem ou não tem. O que pode acontecer é você ser testado e achar que está abandonado, achar que não tem jeito, mas a fé é isso mesmo. Onde você não tem mais explicação, aí você coloca a fé. As pessoas veem isso. E eu vejo fé assim, aumentada. Por que aumentar? Porque acredita em algo superior trabalhando para a gente. Mesmo que você não entenda, as coisas acontecem. E essa ansiedade que a gente cria, que nós seres humanos criamos por volta de qualquer coisa, seja profissional, pessoal, angústia, medo, dor, morte, tudo isso, você tendo fé em algo superior, você sabe que vai passar, porque tudo passa, tanto coisa boa quanto coisa ruim. Então, se algo bom está acontecendo, vai passar, e algo ruim está acontecendo, também vai passar. E a fé é acreditar que isso vai mudar. Eu acho mais a questão da percepção, né? Porque saiu aquela questão de você ir na igreja, levanta, senta, faz nome do Pai e tal, e as coisas muito sem sentido, né? E aquilo não te dá resposta, né? E quando eu comecei a ser espírita, eu era a pessoa mais chata que tinha, porque tudo perguntava, mas por que disso, mas por que disso, mas por que disso? E eu vejo que eu me enxergo no espiritismo da forma, né, como espírita, de uma forma que eu consigo as respostas das coisas que acontecem, né? Tudo tem um objetivo, nada é por acaso. Eu acho, uma das coisas que me afasta da maioria das religiões é o fato de que eu acho que as pessoas veem Deus de uma forma muito personificada. Elas falam de Deus como se fosse uma pessoa. Mesmo quando elas falam, Deus é uma divindade maior. Mas sempre quando elas falam de Deus, eu sinto que elas falam como se fosse uma pessoa. O que é totalmente compreensível, porque quando a gente fala de algo que é mais parecido com a gente, é mais fácil se identificar com ela. Mas quando alguém fala, tipo assim, não, está nos planos de Deus, está nas mãos de Deus, vamos rezar porque Deus vai melhorar isso, eu não acho que funcione desse jeito. Pra mim, Deus é só uma palavra e um conceito inventado para o universo, assim. Mas ao mesmo tempo eu não acredito nessas coisas de signos ou o universo vai. Pra mim as coisas acontecem porque as pessoas escolhem acontecer desse jeito. Deus pra mim é só uma palavra que as pessoas criaram para poder descrever algo muito maior do que elas não sabem explicar. Não descrevendo. Eu não descreveria uma figura que eu nunca vi, uma figura que ninguém viu, uma figura que muita gente diz que vê, muita gente acredita, mas ninguém sabe se realmente existe. O que você acha que mamãe e papai diria se você dissesse que você não é espírita? Acho que eles diriam que eles achariam estranho, ficariam confusos, porque eu sempre fui com eles no centro espírita, mas não me considero espírita. Eu achava que a religião católica ou qualquer uma outra fica julgando muito, sem entender. Independentemente de quem você é, de onde você veio, tudo tem uma explicação de ser. E eu acho que cria uma empatia. E esse entendimento do ser humano não é simplesmente certo ou errado, você errou e não tem jeito, mais acabou. Não. E por isso que eu achei interessante o espiritismo, que explica através da reencarnação, coisas que muitas outras religiões não aceitam. Mas eu vejo que nada é só dessa vida, não acabou. O Criador, o nosso Pai, Deus, Ele permitiu que viéssemos para o planeta Terra. E o universo é muito grande para ter só a gente aqui, e só essa dimensão. Então tem muitas explicações filosóficas, tem teorias, e tem uma coisa muito mais interessante, que é você entender e ficar satisfeito com a informação.
há coisas que ainda a gente não entende, porque ainda nos falta sentido, ainda nos falta entendimento, compreensão, inteligência, mas com o tempo isso vai fazendo a gente mudar de atitude e pensamento. E essas mudanças de pensamento fazem crescermos como espírito, como seres humanos. A gente fala que o espiritismo é uma religião consoladora, onde você busca respostas que às vezes você não consegue achar em outra religião, né, ou de outra forma. E eu aprendi que às vezes em algumas religiões se ensina muito medo, entendeu? Isso aqui está errado, o pecado. E a gente está aqui nessa vida, né? Eu como espírito acredito que existe outra encarnação, a gente está aqui hoje para ser feliz. Todo mundo busca felicidade. Eu não acredito nessa coisa de tipo, você tem que estar nessa vida vivendo desse jeito para você aprender isso e isso, porque não é o tipo de coisa que faz sentido para mim, mas o fato de sermos espíritos e estarmos reencarnando várias vezes, eu acho que é o tipo de coisa que faz sentido para mim, assim, então eu continuo acreditando, eu encaro a morte desse jeito. Para mim a morte não tem como ser encarada, porque é uma coisa que a gente não sabe o que vem depois, porque também a gente não tem como a gente ter provas que todo mundo que morre não tem como ela contar pra gente. Você incentivaria outra pessoa a trocar de religião caso ela quisesse algum dia? Se ela desse abertura, sim, para qualquer um que seja, não só para o espiritismo. Porque apesar de ser, se a pessoa quiser mudar, ela está em busca de algo. E se ela despertou para isso, isso já tem semente nela já há algum tempo. Que seja qualquer uma outra, tanto das orientais como das ocidentais, que todas levam a acreditar em algo superior a ela mesma. Que é isso que é importante, independente da religião. Então, se essa abertura, sim, incentivaria a mudança. Mas primeiro procurar entender o que naquela religião está incomodando. É por causa de dogma, é devido ao quê? Que está te segurando, ou é restritivo demais, ou é aberto demais. Não, eu procuro mais explicação. Então, se a pessoa quiser, a abertura vai ser dada. Mas eu não vou impor, só se ela perguntar. Às vezes a gente vê muito, né, sem questionar evangélicos, mas eles adoram convidar a gente para ir na igreja deles, né? É um hábito que eles têm, que eles acham que eles devem ganhar por quem que eles conseguem rebanhar. Eu nunca chamei ninguém para ir no centro espírita. Falar assim, vamos lá no centro, né? Vai ser bom para você. Não, porque eu acho que a religião é uma coisa muito pessoal. Cada um vai se encontrar aonde que ele achar melhor, né? Tem um expositor espírita muito interessante que ele fala, gente, não adianta querer que a pessoa vai, se a pessoa gosta do candomblé, ela gosta do barulho, ela gosta do batuque, não adianta tentar encaixar ela noutra religião, ela vai querer chegar no centro espírita, vai querer chegar na igreja, vai querer colocar o candomblé dela lá dentro. Então deixa ela viver aquilo. E ele falou uma coisa que é verdade. O melhor exemplo para as outras pessoas, se isso for preocupação sua, é a sua atitude. É a mudança que você passa para a pessoa. Então, melhor que falar é fazer. Então, o seu exemplo, diante de algumas situações, que talvez antes você descabelaria, você teria atitudes grotescas ou ridículas, você tem uma atitude mais amena, compreensiva, e isso é interessante. Você vê a mudança. E o mais importante é os outros verem. Se os outros verem que você mudou devido à religião, e para melhor, eles vão ver que tem algo interessante nisso. A melhor propaganda para qualquer religião do mundo é a sua mudança, aquilo que te propõe a mudar. Se eu acho que eu tenho que ficar incluso numa caverna, não vai. Eu tenho que adorar uma pedra, então vai. Eu tenho que acender incenso, então acenda. Eu tenho que acender uma vela, então acenda a vela. Eu tenho que ir para a igreja católica, vai. Eu quero ir para o hinduísmo, para o shintoísmo, para as religiões egípcias, vai. Desde que te torne uma pessoa melhor. Você tem que fazer por você, não pelos outros. Mas para a sua evolução, a um futuro mais longo de felicidade, é necessário você estar aqui, com essas situações que está passando. E várias coisas são momentâneas. Se você está com um problema, resolva o seu problema. Como diz no Evangelho, reconcilia-te com o seu inimigo enquanto caminhas com ele. Eu acho gostoso isso, porque as pessoas param de mistificar a religião. Uma coisa que tem que existir, respeito. Geralmente nas casas são todos da mesma religião. Um impõe e outro aceita. Mas se havendo respeito da mesma casa,
10 pessoas, 10 religiões diferentes, problema nenhum. Porque o que importa na religião não são os dogmas, nem os rituais, mas sim a parte moral. Então, assim, eu acho que eu sinto feliz que a gente dá a educação moral e espiritual dentro daquilo que a gente conhece. E vocês vão seguir o caminho que vocês querem. É isso. Obrigada, Caio. Vem, pô. Até daqui a pouco. Não pode mexer, não tem que ficar igual estalta, não.